1 Coríntios capítulo 2. Versículo 1. O apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Então é muito interessante, porque em certo momento Paulo vai dizer aqui em Corinto, no capítulo 5, ele vai dizer: eu já vos escrevi por carta anteriormente. Então, quando a gente vê 1 Coríntios, existe outra carta, pelo menos mais uma, né, que a gente entende que ninguém conhece essa carta, mesmo que fosse achada hoje, não seria canônica, mas Paulo está se dirigindo a eles e ele começa falando aqui no capítulo 2 sobre como ele agiu quando chegou na cidade de Corinto. E ele começa dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para a gente entender a profundidade do que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa entender que o mundo em que Paulo nasceu era um mundo apaixonado pela oratória e a retórica pública. Então a cultura grega, quando a gente vai estudar filosofia, você vai estudar direito mesmo, você vai perceber que o pensamento grego, e os romanos são uma herança disso, eles valorizavam demais o pensamento e, em especial, essa habilidade de falar publicamente. Então os gregos foram os primeiros a terem cursos de oratória, cursos de convencimento, né? A primeira ideia de direito sai ali, porque você tinha o que eles chamavam de oradores profissionais, e na verdade o papel que eles faziam era o papel de um advogado, seja de defesa ou de acusação. Então eram pessoas que eram refinadas e aperfeiçoadas para se comunicarem bem e convencerem as pessoas. Então a cultura grega helenista, né? A palavra helenista fala da fala grega, mas a gente fala, quando você fala de helenismo, você fala de toda essa cultura que envolvia o pensamento grego, né? Então o mundo que o Paulo nasceu e cresceu, era apaixonado por essa habilidade de oratória e de fala pública. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que era a principal cidade da Sicília, e Tarso era conhecida por ser um polo, um centro de filósofos, pensadores e de mestres em retórica. Então esse é o contexto que Paulo nasce. E Paulo, sem dúvida nenhuma, quando a gente junta tudo que a Bíblia fala sobre ele era um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tinha uma grande habilidade para falar e para discursar. Não só pelo que a gente olha nas Escrituras, mas pelo contexto que ele vem. Então, a primeira coisa, a gente sabe que Paulo foi educado da forma tradicional judaica. Então, quando Paulo nasceu, e Jesus também, uma coisa interessante tinha acontecido. Os judeus tinham sido dominados pelo Império Romano, né? Então Jerusalém, toda Israel foi tomada e o Império Romano dominou. Eles passaram por vários massacres, a gente falou, não sei quem estava aqui domingo passado, quem estava? Que a gente falou sobre os macabeus. Caraca, vocês fazem rodízio mesmo, gente? Olha isso. Eu acho que a gente tem umas 2.000 pessoas na igreja, mas vem só a cada 3 meses. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Gente, que é isso? Misericórdia. Você vê, gente, tinha mais de 300 pessoas semana passada. Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver de volta. Ou tem uns mentirosos no meio, então, porque agora apareceu mais mão. Mas mesmo assim, eu acho que não tem um 20% aqui, né? Você precisa vir com mais frequência, né? A gente entende que a casa é mais importante, mas a reunião pública é importante também. Então, depois da revolta dos macabeus, ali, por exemplo, os judeus foram quase extintos.
E mais ou menos aqui é 300 anos depois disso. Então o que acontecia nesse momento é que o orgulho de ser judeu, ele estava renascendo, e os judeus estavam tentando se fortalecer de volta, e eles valorizavam muito o ensino para as crianças. Então era tradicional das famílias judaicas, até os 6 anos de idade, os filhos ficavam em casa com seus pais, mas com 6 anos de idade, eles iam para a sinagoga local e eles começavam a ser alfabetizados e serem ensinados na Torá, principalmente, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é muito interessante, gente, isso tem dado histórico sólido. Eles dizem que até o dos 6 aos 10, a maioria dessas crianças não só aprendia a ler e escrever, mas eles decoravam, memorizavam a maior parte do Pentateuco. Então você vê que o judeu ele tem muito isso da repetição. A gente viu isso num Shabá lá em Israel, eles fazendo ali a celebração do Shabá e as crianças recitando textos de cor. As crianças que passavam dessa fase, porque eles pegavam os mais habilidosos, iam acontecendo vários filtros. Essas crianças iam para um segundo nível da escola, que daí ia dos 10 aos 14, e boa parte desses alunos decorava quase todo o Antigo Testamento. Então a gente sabe que não só Paulo foi educado dentro desse contexto, mas a Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então quando alguém se tornava um discípulo próximo de um rabino, essa expressão, foi educado aos pés de fulano, falava de alguém que tinha esse envolvimento de ser um talmidim de um rabino. Então a Bíblia fala que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel foi um cara super conhecido no seu tempo. Para você ter uma ideia, quando você vai para Israel hoje, se você pegar qualquer judeu ortodoxo lá e você perguntar quem é Gamaliel, eles vão dizer, Gamaliel foi o maior mestre, ele vai dizer do período dentro dos anos que Israel conta, mas ele foi considerado o maior rabino do primeiro século. Então olha quem é esse cara. É muito interessante porque a Bíblia fala que os apóstolos são presos e ameaçados. Eles são levados para o Sinédrio. O Sinédrio ficava dentro daquele muro ali onde tinha o templo, a Fortaleza Antônia e o Sinédrio, aonde as autoridades judaicas se reuniam. E a Bíblia diz que os apóstolos são levados ali para serem julgados, inquiridos. E a Bíblia diz que chega uma hora que Gamaliel se levanta, e ele fala assim, tira esses homens daqui. E eles tiram. E aí Gamaliel se levanta e todo mundo senta para ouvir ele. E ele fala assim, irmãos, e ele começa a lembrar de alguns homens que se levantaram de terem dito serem o Messias. Ele falou, vocês não se lembram que alguns anos atrás se levantou um homem chamado Teudas, e ele conseguiu juntar 400 discípulos, e o que aconteceu depois? Teudas foi morto e os seus discípulos se dispersaram. E ele diz, logo depois dele, se levantou Judas o Nazareno. É até engraçado isso, pensar que tem um Judas e justamente de Nazaré. Se levantou Judas o Nazareno, e ele diz, e esse também juntou uma grande multidão. Mas Judas foi morto e os seus discípulos se dispersaram. E aí ele diz assim, irmãos, se essa obra, ele está falando da obra dos apóstolos, não vem de Deus, eles vão se dispersar também agora que Jesus morreu. Mas se essa obra é de Deus, não existe o que a gente possa fazer para impedir esses homens. Então ele não estava nem dizendo que Jesus era o Messias, mas também não estava negando. E a Bíblia diz que depois que Gamaliel se manifesta, o povo desiste e libera os apóstolos para ir embora. É com esse cara que Paulo aprendeu. É muito interessante porque a gente vê que logo depois da conversão de Paulo, Paulo já começa a pregar, gente. Então ele tinha todo o conhecimento judaico, mas quando ele entende o Evangelho, a mudança para ele é o seguinte, é entender que Jesus é o Messias e como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus. Só que logo depois disso, Paulo começa a pregar. E a pregação dele é tão poderosa, já no começo, que ele incomoda os judeus a ponto dos judeus quererem matar ele.
né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho da história, a Bíblia diz que ele se converte e ele vai atrás dos discípulos. Os discípulos fogem de medo dele, e aí Barnabé chega, ouve a história de Paulo, e a Bíblia diz que Barnabé leva Paulo até os discípulos e fala: vocês precisam ouvir a história desse cara. E depois que Paulo conta a história de conversão, a Bíblia diz que ele pode andar com liberdade em Jerusalém. Só que ele começa a andar em Jerusalém e já começa a pregar. E olha o que acontece. Vá comigo para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 20. Você vai ver que o texto começa dizendo assim: logo pregava. O que é o logo ali? É logo depois de Ananias ter orado por ele, né, as escamas dos seus olhos terem caído e Ananias ter profetizado sobre ele. Uma profecia maravilhosa que dizia: eu vim aqui para te dizer o quanto te importa sofrer pelo Evangelho. Então a palavra do Senhor diz assim, Atos 9, 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, ele já tinha discípulo também, e colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Então olha só, ele mal havia se convertido, já estava pregando, já tinha discípulos e já incomodava ao ponto de quererem matar ele. Querido, a gente pode dizer que a principal atividade de Paulo era a pregação do Evangelho. Paulo vai chegar a dizer assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vá comigo rapidinho, vamos ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Queridos, Paulo era alguém tão eloquente, você não precisa abrir sua Bíblia, lá em Atos 24, fala que juntam todas as autoridades judaicas para tentar condenar Paulo e matá-lo, apedrejá-lo. A Bíblia chega a falar, inclusive, que eles contrataram um advogado, né, naquela época um orador profissional, para apresentar as acusações contra Paulo. Só que o que Paulo faz, gente? Eu fico impressionado toda vez que eu olho para esse texto. Então você imagine que estavam reunidos quem ali? Todos os mestres da lei. Os caras mais cabeça, mais inteligentes, mais conhecedores das escrituras. Eles ainda contrataram um orador profissional, todo mundo para acusar Paulo. E olha o que acontece. Esse texto eu quero que você leia comigo. Vá para Atos capítulo 23. Então, só entende uma coisa aqui comigo. Atos 23, do 6 ao 9. Dentro do pensamento judaico, você tinha algumas linhas. Então, as três principais eram os fariseus, os saduceus e os... Meu Deus do céu, me deu um branco. Alguém me ajuda? Fariseus, saduceus e... Não... Esqueceu-os. Não lembro, gente. Mas tem lá, está na Bíblia, tá? Então, só que eles tinham linhas teológicas diferentes. Eles tinham algumas divergências. Mas na hora de acusar Paulo, estava todo mundo junto. E olha o que Paulo faz para se defender. Atos capítulo 23, versículo 6.
Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou do sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E olha o que a Bíblia diz. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. O que ele fez? Ele tocou justamente na divergência teológica dos dois. E olha a consequência: houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente. Ele já puxou os fariseus para o lado dele, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito não falou com ele? Então, eles ficaram com tanta raiva um do outro que esqueceram de Paulo. Então, Paulo transformou aquela acusação judicial num debate teológico. E no fim das contas, Paulo ficou irrelevante na história. Então, queridos, olha a inteligência desse cara que, com poucas palavras, ele dividiu a multidão e puxou metade para o lado dele. Então, Paulo se defende sem precisar de ninguém. Só que chega um certo momento da vida dele, Paulo está fazendo as viagens missionárias, e Paulo chega para pregar nesse lugar chamado Corinto. Então vamos entender o que era Corinto. Corinto, na época, aqui já era uma cidade muito grande e importante. Era uma cidade portuária, ela era o caminho para quem ia do oeste para o leste. Então ela enriqueceu muito por isso, por ser uma cidade portuária. E como quase qualquer cidade portuária, era uma cidade de uma promiscuidade sexual muito grande, né? A palavra Corintos, no grego, significa saciado. Então isso era uma marca dos coríntios, que buscavam a satisfação, o prazer, né? Eu acho que esse nome, ele fala muito de como era a cultura desse povo. Então era uma cidade que buscava prazer, satisfação. E Corinto era também uma das maiores cidades da região, e dentro da cultura grega helenista, era muito forte em Corinto também a questão da oratória e do discurso público. Então, um filósofo chamado Crisóstomo, é conhecido, a gente estuda ele em história, inclusive, ele chegou a dizer assim, os coríntios amam as orações e discursos públicos. Esse povo era apaixonado por isso. E, queridos, quando a gente olha para o início da igreja, a gente vai perceber que o pregar na rua foi a base do cristianismo. Então, a essência do cristianismo, ali, o começo, o nascimento da igreja, ele nasceu com as pessoas pregando nas ruas, nas praças, no pátio do templo. E agora eu preciso que você entenda que quando você está pregando dentro de uma cultura que valoriza o pensamento, né, a exposição, a inteligência, era inevitável que alguém que se dispusesse a pregar na rua acabasse, muitas vezes, encontrando um público muito exigente, muito crítico. Então, olhe, por exemplo, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 6. Vá comigo lá, Atos capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Estevão, então a Bíblia está falando aqui da pregação de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E qual foi a consequência? Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Sicília e da Ásia. Ou seja, ele mexeu com um monte de sinagoga aqui. Esses homens começaram a discutir com Estevão. E qual foi a consequência? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então a Bíblia fala de duas coisas aqui. Ela fala que Estevão falava com sabedoria e cheio do Espírito.
Queridos, o que isso mostra para a gente? Que nesses dias aqui, nesse contexto, se o cara queria pregar, ele tinha que ser bom. Ele tinha que saber do que ele estava falando. E Paulo, nesse momento, chega em Corinto, que provavelmente era um dos piores lugares do mundo para se pregar. Por quê? Por causa da imoralidade sexual, da promiscuidade, de um povo que era próspero e de uma cidade cheia de oradores, filósofos, pensadores. Com certeza esse era um dos lugares mais difíceis para se pregar. Aqui eu quero fazer um parênteses só, que existe uma coisa muito interessante. Clemente, que foi um dos primeiros bispos da igreja, e aí Eusébio de Cesareia, que é ali de 300 e pouco depois de Cristo, eles fazem o registro histórico da única descrição de como Paulo era fisicamente que existe. Então, você tem isso, você vai encontrar isso no livro A História Eclesiástica, e a tradição diz o seguinte, olha a descrição que fazem de Paulo. Que Paulo era um cara que não impressionava pela aparência, que ele era de baixa estatura, pouco cabelo, nada contra, tá, Diego? Corpo volumoso, então você vê aqui o primeiro registro histórico de gordofobia, né? Narigudo, é judeu, né, irmão? Tinha as pernas tortas, sobrancelhas unidas e não tinha voz forte. Ele era tipo quase o chassi de um gnomo, assim, mais ou menos. Né? Então, Paulo era um cara que não impressionava pela aparência. Agora, sem dúvida nenhuma, Paulo tinha toda a preparação, todo o conhecimento, toda a capacidade para discutir com quem quer que fosse. Né? Paulo não ia se apertar com ninguém. Mas quando Paulo chega nesse momento de talvez pregar no lugar mais difícil da vida dele, Paulo diz o primeiro texto que a gente começou a ler. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem nem de sabedoria. Parece que no momento que Paulo mais precisava de toda aquela habilidade, ele disse, mas eu não vou usar isso com vocês. É muito interessante, eu estava até estudando um material sobre oratória esses tempos. Os gregos tinham muitas escolas, né, de oratória, e eles falavam de 3 técnicas que eles chamavam de 3 provas de persuasão, que eram 3 técnicas para convencer as pessoas. Então o primeiro é o que eles chamavam de ethos, que era uma capacidade desenvolvida para representar um personagem. Então eles diziam assim, olha, quando você for tentar convencer alguém de alguma coisa, você tem que mostrar que você acredita naquilo, você tem que ser intenso, você tem que cuidar com a sua impostação de voz, é quase representar um personagem. Essa era a primeira técnica. A segunda é o que eles chamavam de patos. O patos era uma habilidade de mexer com a emoção das pessoas. Mexer com o coração, contar uma história triste, contar uma história engraçada, mexer com a emoção para tentar ganhar a confiabilidade daquelas pessoas. E em terceiro lugar, a terceira prova é o que eles chamavam de demonstration, que era a habilidade de apresentar os argumentos de uma forma que fizesse sentido. Então os gregos, eles apresentaram tudo isso, e era muito conhecido de qualquer grego, o ethos, o patos e o demonstration. Mas aí Paulo fala assim, eu quando fui ter convosco, eu fui em tremor, temor e grande temor. Para mim, o que Paulo está fazendo é fazer uma comparação e contraste. Sabe o ethos, patos e demonstration? Não é isso que eu vou usar. Paulo está dizendo, eu podia usar de toda a minha habilidade retórica, todo o meu conhecimento, toda a minha habilidade, mas eu estive entre vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Irmão, você olha para isso e fica pensando, cadê aquele cara eloquente, educado aos pés de Gamaliel, que não precisou de ninguém para se defender? Parece que no momento que Paulo mais precisava, ele abre mão dessas coisas. Agora eu quero que se entenda que isso não significa que Paulo está pregando
contra o conhecimento e contra a sabedoria. Porque quando a gente olha para os ensinos de Paulo, né, e esse é um princípio elementar das Escrituras, eu falei sobre isso ontem à noite aqui, que a Bíblia ela tem que ser entendida como um todo. Para que a gente entenda um tema, a gente tem que saber o todo que a Bíblia diz sobre aquilo. E Paulo, o tempo todo, ele demonstra a importância de se conhecer as Escrituras. Então, por exemplo, vá comigo para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, Paulo diz assim aos Colossenses: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no quê? No pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo vai fazer muitas vezes isso, tanto para Timóteo como para Tito, mas eu vou ler um texto só, onde Paulo destaca para Timóteo a importância de Timóteo não só aprender as Escrituras, mas ensinar todo mundo que estava debaixo dele. Então, rapidinho, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. A versão NVI vai dizer assim: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então é isso que ele está dizendo. Não se deixe intimidar por você ser novo. E aí ele diz: pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então Paulo vai falar para Timóteo, inclusive Paulo vai dizer, né, um dos motivos dele ter escolhido Timóteo, ele diz: olha, eu sei que você desde criança conhece as sagradas letras, que você recebeu as escrituras como leite da sua mãe. Então o que Paulo está falando aqui não é sobre desprezar o conhecimento. Paulo não está dizendo: esqueça o conhecimento. Né? Erroneamente, como algumas pessoas usam, eu já vi tanta gente usar isso da forma errada, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, isso não tem nada a ver com escolher entre a Bíblia e o Espírito Santo. Quando Paulo fala isso, ele está fazendo uma comparação entre a antiga aliança, porque ele vai dizer depois: ao conhecimento da lei fez eu descobrir que eu sou um pecador e que eu mereço a morte. Ele falou: mas é o Espírito que me ensina, que me capacita a viver esses mandamentos. Então ele não está dizendo que é ruim a Bíblia, a palavra, pelo contrário. Então quando alguém fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está, irmãos, pelo amor de Deus, não está falando que você tem que escolher entre o Espírito e as Escrituras, né? Por quê? Porque o Espírito e a Bíblia, eles não concorrem. Eles não ficam um contra o outro, eles são complementares, eles andam juntos. Né? A palavra de Deus vai dizer: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São as duas asas da águia, as duas coisas têm que andar juntas. Então o que Paulo está falando aqui não é contra o conhecimento, mas o que Paulo está mostrando é que só o conhecimento não era o suficiente. Ele está dizendo: você precisa ter esse conhecimento todo, mas importa o poder por trás da verdade dos argumentos. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo para eles é: olha, eu poderia vir aqui e convencer vocês através do meu conhecimento, da minha habilidade, da minha capacidade de argumentar e convencer, só que se eu fizer isso, eu vou ganhar vocês de forma natural. Agora entenda uma coisa: nada que é edificado de forma natural pode ser sustentado espiritualmente. Tá, então o que eu quero dizer? Irmão, eu poderia fazer aqui um monte de coisa que atrai gente. Então a maioria das pessoas estão buscando palavras de bênção.
Né? Eu lembro de uma situação, numa outra igreja que a gente congregava, que eu levei num domingo uma palavra dura, uma palavra chamada: o vosso pecado há de vos achar. Então, eu fui naquele dia, eu estava inspirado, eu fui com os 2 pés no peito mesmo. E daí um dos pastores me falou: Farley, eu estava na porta, e daí quando você estava pregando, estava mais ou menos na metade da pregação, eu vi 2 mulheres sair da igreja, e elas saíram reclamando: a gente vem na igreja para se sentir bem e só fica apanhando. Então assim, irmão, você vai na igreja para se sentir bem, vai para o shopping, né? Vai para outra coisa, porque o objetivo do evangelho não é fazer se sentir bem, não, né? E agora as pessoas estão procurando isso. Então a gente pode pregar coisas aqui que façam as pessoas se sentirem bem. Só que se eu atraio as pessoas de forma natural, eu nunca vou conseguir sustentar essas pessoas espiritualmente. Elas só vão permanecer enquanto eu estiver agradando a mente e o ego delas. O dia que eu começar a pregar contra pecado, elas vão embora. Se eu fizer só evento aqui para atrair as pessoas e cantar só coisa que agrada o coração, eu posso atrair um monte de gente, mas o dia que eu começar a confrontar com a palavra, elas também vão embora. O dia que eu começar a falar sobre profundidade nas escrituras do compromisso com Deus, elas vão embora. Por quê? Porque aquilo que é edificado naturalmente não pode ser sustentado espiritualmente. Então, por isso Paulo fala: minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, e você pode ficar chocado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos, como homens e mulheres, uma grande capacidade natural. Eu amo ler biografias. Então, quando você lê a biografia de algumas pessoas, cara, pega a biografia do Bill Gates, do Steve Jobs, você vê que caras que saíram do nada e construíram um império. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência, habilidade, essas coisas vêm de Deus, mesmo que você use com outro propósito. Então eu tenho certeza que nós temos a capacidade de edificar grandes igrejas na força do braço, sem Deus estar ali. Então é por isso que você vê ministérios incríveis, às vezes gigantescos, e o cara é um vagabundo desgraçado. Gente, você sabe quanto custava um dia de funcionamento do IHOP em Kansas City? O custo mensal daquilo era mais ou menos $3 milhões só para ficar aberto. Agora você pensa o cara que desenvolveu uma estrutura dessa para fazer tudo aquilo funcionar, influenciou gente do mundo inteiro, e é um cara que tinha caso extraconjugal há mais de 40 anos, gente. Deus estava com esse cara? É claro que não. Então eu tenho certeza que nós temos uma habilidade natural, e muita gente pode edificar grandes igrejas sem Deus estar com ele, no poder da carne. Agora, aquilo que é edificado naturalmente não vai ser sustentado espiritualmente, né? Então, a gente precisa entender, querido, que estudar a palavra de Deus é o elementar de todo crente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, você não precisa abrir, é muito conhecido. Paulo vai falar para Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então é o seguinte: você diz que você é crente, você quer se achar um obreiro aprovado? Irmão, se você não maneja bem a palavra da verdade, isso é uma fraude. E essa é uma responsabilidade tua. Paulo está dizendo para Timóteo assim: ó, você se apresenta diante de Deus como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Que maneja bem a palavra
da verdade. Eu gosto muito de uma frase do J.B. Carvalho. Ele diz assim: se você se diz um cristão e você nunca leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na sua vida, esse é o retrato da sua vergonha. Então, eu acredito que a maioria dos cristãos talvez não está cumprindo nem essa primeira parte, que é conhecer as Escrituras. Agora, quanto mais a parte de se encher do Espírito Santo. Agora tem um outro perigo. Às vezes, quando a gente se enche só do conhecimento, e isso não é inundado pelo Espírito Santo, a gente corre um risco muito grande de se tornar teólogo praticante e cristão só na teoria. Paulo já alertava sobre o risco do orgulho do conhecimento. Ele fala: as muitas letras te fazem delirar. Por quê? Porque o conhecimento ele tem uma tendência a levar você para um orgulho. Qual que é o antídoto para isso? O Espírito Santo. Então, se as duas coisas não andam juntas, irmão, se você tem o Espírito, mas você não tem a palavra, você vai cair em engano. Você pode ser cheio do Espírito Santo, gastar tempo em oração, ser ungido. Você não tem a palavra, você não sabe separar o que é Deus e o que não é. Você pode dizer que você sabe. Não, mas eu tenho discernimento. Irmão, a Bíblia fala dela mesma. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas. Ele diz o que depois? Alma e espírito. Está tudo aqui dentro de você. E você acha que é tudo espírito. Como que você separa o que é alma e o que é espírito? A palavra. Aí a palavra vem e ela passa, e ela separa. Isso aqui é espírito mesmo, isso aqui é a sua alma. Então, se você tem só o espírito e não tem a palavra, você vai cair no engano. Se você só tem a palavra e não tem o espírito, você vai cair em orgulho, em frieza espiritual, em mornidão. E, queridos, 2 extremos, eles são perigosos. Então, o que Paulo está ensinando para eles aqui não é algo contra o conhecimento. Mas Paulo está mostrando que só o conhecimento não é suficiente. Né? Existe um nível de entendimento das Escrituras que a gente só vai chegar pelo Espírito, irmão. Você pode ter o melhor mestre que for. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, mas ele precisou ser derrubado por Jesus para receber a vida do Espírito no que ele conhecia. Você quer ver uma coisa muito simples? Quando Jesus está muito famoso já, ele chega para os discípulos e fala assim: quem os homens estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem o quê? Olha, uns dizem que você é Elias, outros que você é esse, outros que você é aquele. E aí Jesus fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. Ele está dizendo: essa conclusão a que você chegou, você não chegou naturalmente, você recebeu uma revelação do Espírito para isso. E o que Paulo está dizendo para os coríntios é: eu não vou precisar das minhas técnicas de oratória e retórica para convencer vocês. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito de Deus, e é esse Espírito que vai conhecer vocês. A minha pregação não vai consistir em demonstração de conhecimento e sabedoria, mas no poder de Deus. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21 agora, olha o que Paulo vai dizer. Reforça só esse entendimento. Visto que a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. As duas coisas, poder e sabedoria. O que Paulo está dizendo? O mundo se dividia em duas partes aqui, o mundo que Paulo evangelizava. Ou era judeu ou era grego. Aí ele vai dizer, quando eu prego para os judeus querem sinais. Eles querem, você está dizendo que Jesus é o Messias? Qual sinal que você me dá? Como quando Jesus foi crucificado e eles gritavam, você não é o Filho de Deus? Então se salva a você mesmo e desce daí. Me dá o sinal que é você. Agora ele diz, quando eu vou pregar para os gregos, o que os gregos querem? Sabedoria, conhecimento. Ele está dizendo, olha, os gregos vão querer sabedoria, os judeus querem sinais. Ele está dizendo, mas nós pregamos o Cristo crucificado, e é loucura para qualquer um dos dois. Então, para quem eu pregar, o evangelho, ele vai chocar, ele vai ser uma contracultura, mas para quem receber, vai ser poder e salvação. Então, eu acredito, querido, que mais uma vez, que muitos de nós não fazem nem a primeira parte, que é conhecer as Escrituras, porque a gente só sabe que tem que buscar do Espírito, porque a Bíblia diz isso. Eu citei aqui, mas é Mateus 22, 29, que Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, quanto a gente tem buscado desse poder também? E a gente tem tantas escolas aqui, a gente é uma igreja que ama o ensino, o conhecimento, a gente sempre está ensinando, estimulando você a estudar, a ler e a buscar, mas querido, a gente não pode nunca deixar de lado esse lado carismático da fé. Tem duas histórias que eu gosto muito de contar, que ilustram isso. Alguns anos atrás, um amigo tinha um horário na rádio, na Sara Nossa Terra, e era um horário bem interessante, eu acho que era das 5 da tarde às 7 da noite, no domingo. Então era o horário que o pessoal estava dentro do carro para ir para a igreja. Irmão, eu achava que ninguém ouvia a rádio, porque eu não ouço rádio nunca. Eu fiquei impressionado com o alcance que tem, eu descobri que acho que só eu que não ouço, Mas esse amigo me chamou e falou, Farley, você quer fazer um programa seu dentro aqui? Se eu não me engano, eu tinha 23 minutos. Então, ele me chamou, eu falei, cara, só que eu não consigo estar, era ao vivo o programa dele. Eu falei, cara, eu quase nunca vou conseguir estar ao vivo, porque eu tenho que estar na igreja às 6 horas. Ele falou, não, Farley, você pode fazer o seguinte, grava, mas grava assim, bem formal, como se fosse ao vivo, e você me dá o CD, na época, e eu solto o CD lá. Meu sogro trabalha com áudio, eu cheguei e pedi um arrego para ele, falei, Mário, me ajuda aqui que eu preciso gravar umas mensagens. Então eu ia para lá, era um desafio, porque aí tinha uma abertura, tinha um patrocinador, e eu pregava tipo 20 minutos. Então você pegar uma mensagem de 1h15 que eu prego e transformar em 20 minutos era um desafio. Fazia um resumão, sentava lá, o Carlinhos, que trabalha para a gente na igreja, que hoje era quem editava as mensagens já na época, e eu falava, Carlinhos, eu vou gravar corrido aqui, o que errar, deixa errado mesmo, só põe as vinhetas e me dá o CD. Então eu ia, uma vez, sei lá, a cada 20 dias, ia lá e gravava 3, 4 mensagens dessas, colocava no CD e entregava para o cara. E eu lembro que chegou, eu acho que foi uma sexta-feira, e ele me ligou e falou, Farley, acabou todas as tuas mensagens aqui, eu preciso de uma mensagem. Eu falei, cara, mas é sexta-feira, como que eu vou gravar uma mensagem? Ele falou, cara, dá um jeito. Ele falou, eu vou estar em tal lugar, no centro, tal hora, você consegue me entregar lá? Acho que era 8 horas da noite, você consegue me entregar? Eu pego o CD e eu resolvo. Eu falei, meu Deus do céu, saí do trabalho, tipo 6 horas, fui correndo para o estúdio e falei, vou gravar, nem que seja uma mensagem. Só que, irmãos, naquele dia abençoado, eu estava no 3º dia de um jejum só na água. E eu não sei se já fez um jejum mais prolongado, a cabeça fica meio lerda. Eu tenho uns amigos que parece que sempre estão num jejum assim, Mas você fica com a cabeça, tem um delay, Tipo, você vira para o lado, parece que a cabeça vem depois, assim. Então você fica meio devagar. E eu fui gravar uma mensagem, e no meio da mensagem eu estou falando, o Espírito de Deus me constrangiu. Irmão, não era constrangiu, era me constrangeu. Só que sabe quando você fala constrangiu? Acho que tem alguma coisa errada aqui.
Só que eu estou ali gravando, correndo com o tempo, esperando, irmão, toquei o barco, nem... Falei, acho que essa palavra está meio errada, mas fui e gravei. Gravei, terminei rapidinho, dei para o Carlinhos editou. Eu falei, estou indo lá levar para o cara no centro, correndo o CD. Irmão, só que no caminho, eu nunca ouço mensagem minha. Eu nunca ouvi uma mensagem minha na vida. Por quê? Porque eu sou tão crítico, que acho que se eu ouvir uma mensagem, nunca mais vou conseguir pregar essa mensagem, porque eu vou achar horrível. Verdade, gente. E aí eu inventei de pôr o CD no carro e foi ouvindo. Quando eu estou ouvindo, eu ouvi eu falando, e o Espírito de Deus me constrangiu. Eu falei, meu Deus do céu, senti corar as bochechas na hora. Eu falei, constrangiu, mano. O Espírito de Deus me constrangeu. De onde que eu tirei constrangiu? Eu falei, eu não vou entregar isso. Eu falei, como eu vou? Eu falei, talvez o povo não perceba muito. Só que a desgraça foi que em 20 minutos de mensagem, eu falei umas 3, 4 vezes o bendito do constrangiu. Irmão, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu não vou entregar. E o cara me ligando, você já está chegando. E aí parei onde que o cara estava, entreguei o CD até assim, né? Tipo, entrego, não entrego. Ah, mano, entreguei. Eu lembro que eu brinquei com a Dani. Falei, manda uma mensagem para tua família aí, proíbe todo mundo de ouvir a mensagem. Essa semana ninguém pode ouvir a mensagem. Eu falei, Dani, eu falei, constrangiu. Como assim constrangiu? Eu falei, pois é. Fiquei constrangido. E aí o que aconteceu, irmão? Eu fiquei tão envergonhado com aquilo, que aquilo não me saiu o final de semana inteiro da cabeça. Beleza. Passou o domingo. Irmão, em todo o tempo que eu fiz aquele programa na rádio, eu nunca recebi tanta mensagem, e-mail, testemunho e convite para pregar como naquela mensagem. Então, falei as palavras tudo errado. Minha cabeça estava lenta pra caramba, mas a conclusão que eu tenho é que Deus estava em mim, irmão. Então, é claro que eu não estou dizendo para você que a coisa só vai acontecer quando você fizer 3 dias de jejum e ficar meio debilitado mentalmente, né? Mas é que a gente confia demais na nossa capacidade, a gente esquece dessa capacitação do Espírito. Tem outra história que eu gosto demais. O pastor Luciano, ele fazia, todo ano ele levava alguns pastores para a África, com o pastor Osney. Inclusive encontrei o Osney mês passado, descobri que ele está morando aqui no Brasil, está com uma escola de missões, vou até ministrar lá no carnaval agora. E ele levava esse grupo para lá. Irmão, você ir para... Quem já foi para a África aqui? A gente está com o Paulo e a Ariadna ali, eles... dá até vergonha de falar perto deles, que eles já foram para todo quanto é lugar. Quem já foi para a África aí? Levanta a mão. Nós estamos precisando despachar uns irmãos aí, hein? Aí, Paulo, vamos pegar esses mais cara de Mauricinho, assim, vão tudo mandar para lá. Para tocar os africanos, não, é para tocar eles mesmo, né? Então é isso que está precisando. Irmão, você vai para lá e você descobre uma coisa, que higiene não existe na língua Swahili, né? Então a coisa lá é meio complicada. Eu lembro quando eu fui a única vez eu fui para a Tanzânia e estava num congresso de jovens lá. E daí a gente estava numa base missionária e todos os banheiros eram só aquele buraco no chão. Tinha um banheiro que era para os estrangeiros usarem. E ele ficava meio atrás, assim, da onde tinha uma cozinha e o refeitório. E aí eu tô lá, tá rolando a conferência, eu falei, vou dar um pulo no banheiro ali. Aí dei a volta, quando cheguei no banheiro, na frente da porta do banheiro, tinha uns 4 Maasai agachados assim, com um baita de um panelão, numa fogueira, uns cachorros em volta. E eles estavam pegando uns bife e prendendo na árvore. Então a árvore tinha um galinho quebrado, ele pegava o bife assim, ó, e cortava os pedaços do bife na panela. E os cachorros cheirando em volta. Eu olhei e falei, misericórdia. O jeito que os caras estão preparando a comida deles. E entrei para fazer meu xixi. Quando eu estou no meio do xixi, eu pensei, a comida deles é a minha comida também. Mas, irmão, eu sou um avestruz, eu fui criado para essas coisas aí. Para eu passar mal, tem que uns 5 ter morrido, o resto está tudo rolando no chão.
Mas então é normal você ir para a África e o povo ter um desarranjo. Irmão, é normal. Mas dá um desarranjo daquele, irmão, de ter que segurar a língua para não descer junto. É feio o negócio, irmão, é feio o negócio. Você não entende a capacidade que você tem. O irmão vira, parece uma... Sabe aqueles esguichos de jardim que a água sai aberta, assim, ó? Irmão, você tem que entender que essa ilustração visual é muito importante. E isso é muito comum. Então você vai com um grupo de 10, 12 pessoas, a maior parte normalmente fica, passa mal, não é? Então aí, o que aconteceu? Numa dessas idas, o pastor Luciano levou o pastor Francisco, que é um cara que foi importante pra caramba na nossa vida, um cara sensacional de Deus. E aí chegaram esse time de pastores lá, o pastor Francisco chegou junto, eu participei, quando eu fui foi num grupo assim. Então normalmente você chega lá, e aí esses pastores são distribuídos nas igrejas onde vão pregar, né? Ou às vezes vai todo mundo para uma igreja e se distribui, ó, você vai pregar tal dia, você vai pregar tal dia. E aí, o Osnei, que é esse que está aqui em Santa Catarina agora, ele fazia uma festa, então eles recebiam a gente com roupa típica, comida típica, e chegamos nessa festa, e todo mundo abraçando, e dando risada, e conversando, e no meio dos africanos ali, estava o pastor, que é o principal pastor ali na região da Tanzânia, que é um cara chamado Good Luck. Irmão, não é apelido, esse é o nome dele mesmo, é o Good Luck. E aí o Good Luck está lá, e o Good Luck é super inteligente, então ele foi evangelizado lá, se converteu, foi ordenado pastor e aprendeu o português. Então quando a gente vai para lá, normalmente você prega, são em 3 idiomas. É o português que a gente fala, e aí alguém traduz para o Maasai e para o Swahili. Né? Então o Good Luck aprendeu o português e ele que traduz esse povo. E aí está todo mundo conversando, e o pastor Francisco era um cara sensacional de Deus. Só que o Francisco tinha uma limitação. O Francisco tinha uma dicção horrível, gente. E horrível, assim, um modo bonito de dizer. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o pastor Francisco pregando, irmão do céu, era só uns... Né, os mais antigos aí vão lembrar daquele desenho do Zé Buscapé que tinha, que era mais ou menos assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele pregando, eu falei, pelo amor de Deus, gente, alguém liga a tecla SAP nesse homem. Você aprende a ouvir o jeito dele de falar, mas a dicção era muito ruim mesmo. Ele falava mais, irmãos, boa noite, hoje eu vou apresentar aqui uma palavra, eu queria que você abra a Bíblia aqui em Atos capítulo 5. Então era mais ou menos assim, sem brincadeira, era muito ruim mesmo. E aí chegaram todo mundo lá, e está todo mundo confraternizando, e de repente o Good Luck chega para o Luciano e fala assim, qual dialeto que ele fala? E o Luciano falou, cara, nessa hora que caiu a ficha, falou, meu Deus, nós que somos brasileiros não entendemos o Francisco, como que o Good Luck vai traduzir o Francisco? E falou assim, cara, eu vou ter que derrubar o Francisco da agenda. E o Francisco ia pregar na primeira noite, ele queria honrar o Francisco. Aí nessa hora, o Luciano chega assim e fala, pastor Francisco, eu estava pensando, e acho que amanhã, na primeira noite, eu falei que você ia pregar, mas acho que vamos pôr você, vamos ver essa agenda depois para você, mas posso eu pregar? O Francisco sempre, muito simples, muito humilde, falou... Mas pela cabeça, dizendo assim, a gente entendeu que estava tudo bem. Só que aí, irmão, Deus tem um senso de humor sinistro, eu tenho certeza disso. O que aconteceu? O Luciano, abençoado, já no primeiro dia passou mal. Mas passou mal assim daquele jeito que nós falamos aqui, tem que segurar a língua. E aí, irmão, não conseguia sair do banheiro. E aí estava dando a hora do culto, o Luciano falou, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir ir. Eu vou ter que mandar o Francisco mesmo para pregar. E chegou para o Francisco e falou, Francisco, eu estou passando muito mal. Eu acho que você vai ter que pregar no meu lugar. E o Francisco falou. E aí, beleza. E aí os carros saíram para levar para essa igreja.
e o Luciano foi para o banheiro mais umas 2 vezes. Mas depois da segunda vez, eu acho que o refil acabou. E ele sentiu que esvaziou, deu uma firmada no negócio. E ele falou, cara, eu acho que eu vou conseguir pregar. Eu vou ver se tem alguém com carro lá na base, vou chegar correndo, tem o louvor primeiro, acho que eu vou conseguir salvar a reunião. E ele conseguiu um carro mesmo e foi correndo. E disse que quando chegaram na igreja, ele já desceu para ver se estava tempo para ele entrar a ponto de pregar. E aí, disse que quando ele saiu do carro, ele já ouviu um barulho de uma choradeira na igreja. Ele falou, opa, está acontecendo alguma coisa. Ele disse que quando ele entrou na igreja, a maioria das pessoas estavam no chão chorando. O Francisco estava no púlpito, com a mão na cabeça do pastor. E aí o que aconteceu? Chamaram o Francisco, em vez de ele começar a pregar, ele começou a falar em línguas. E ele começou a falar em línguas, e ele falou em Swahili, e falou do pecado do pastor. E a congregação foi para o chão. E o Luciano falou, cara, aquela hora Deus falou para mim, você está aí querendo salvar o negócio? Você devia era voltar para o banheiro e deixar o Francisco meter o louco. Então, queridos, a gente não pode deixar de lado nessa parte mística do Evangelho. Então, quando a gente olha para Pedro, né, que era aquele cara irascível, impulsivo, sanguíneo, a Bíblia diz que quando eles são presos, a Bíblia diz que Paulo e João se levantam e todos ficaram admirados com a sabedoria com que eles falavam, porque sabiam que eles eram pescadores. Então eles não tinham só sabedoria, mas eles tinham a unção do Espírito. Né? Vá comigo para Atos capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aqui foi logo depois que Pedro e João curaram aquele paralítico na porta formosa do templo. Então a Bíblia diz que eles nem tinham terminado de pregar, eles são levados presos, né? E da mesma forma, são levados diante do sinédrio para serem julgados, acusados. E olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Olha como estava todo mundo. As autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E olha o que a Bíblia diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. A Bíblia diz que depois do discurso de Pedro, eles mandam soltar os dois. Agora, querido, não é só isso. A Bíblia diz que depois que soltam Pedro e João, naquele momento ali eles viram que a perseguição ia começar. E a Bíblia diz que quando eles são soltos, eles vão direto para uma casa onde os irmãos estavam reunidos. Quem eram esses irmãos? Provavelmente parte daqueles 120 que tinham sido batizados no Pentecostes. E aí eles contam tudo o que aconteceu. Falam, a gente foi preso, foi ameaçado, a gente falou assim. E aí eles fazem uma oração diante das ameaças que receberam. E eu quero que você preste atenção em qual era a oração e qual foi a consequência disso. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Então olha só o que eles pedem, coragem, né? Ele fala aqui intrepidez, a expressão para mim, o valentes pela verdade, vem disso, de pedir essa coragem, essa valentia para não negociar com a verdade. E eles falam, Deus nos dá o teu Espírito para que o Senhor opere milagres, né? E a Bíblia diz que eles oram pedindo isso, para pregar o Evangelho. E a consequência, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez ou com coragem anunciavam a palavra de Deus. Você sabe que eu tinha um tempo ali, ali 16, 17 anos, quando eu comecei a sonhar em pregar, eu orava repetidamente a mesma oração. Eu lembro que às vezes eu ficava em pé no quarto, andando de um lado para o outro, eu só orava a mesma coisa. Eu falava: Senhor, enche-me do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito. E sabe qual é um problema? Você aprende a fazer as coisas. Você aprende a Bíblia, você aprende cultura bíblica, você estuda com um monte de gente de referência, você faz curso, e eu tenho uma vida pregando, gente. E sabe o que acontece? Você aprende a pregar. E quando você aprende a pregar, às vezes você não fica tão desesperado pelo poder de Deus. A gente chega num lugar que às vezes você fica meio relaxado, você fala: eu sei fazer isso. E esse é o pior lugar que a gente pode chegar. E a impressão que eu tenho é que Deus vem e Ele bagunça o coreto mesmo, para mostrar como a gente é ruim, para que você volte a entender esse lugar de dependência. E eu orava muito por esse enchimento do poder de Deus. E eu lembro que uma das coisas, querido, que me marcavam muito, era que quando eu lia as histórias de alguns homens de Deus, isso me quebrantava profundamente. Eu lembro que eu li um livro chamado O Livro dos Mártires. Eu acho que a gente tem aqui na loja, inclusive, tenho quase certeza. Ele não é um livro que ele é muito legal do começo ao fim, porque eles são registros das mortes que tiveram, né, nos tempos de perseguição. Alguns registros desses, inclusive, eram registros católicos. Então a história é muito interessante, porque esse cara que é o autor, chamado John Foxe, se eu não me engano, ele era um professor em Oxford, e ele quis fazer um registro das mortes que a Igreja Católica causou. E quando ele começa a estudar esses documentos, esse cara se converte pelo testemunho daqueles mártires. E diz que quando ele estudava esses materiais, ele era tão tocado que ele chorava a ponto de uivar chorando. E chegaram a expulsar ele da faculdade porque achavam que ele estava louco. E ele se converteu ouvindo as histórias desse homem. E várias das histórias que eu ouvi me marcaram a me levar às lágrimas, irmão, que falam de um coração quebrantado. Eu quero ler uma história só, ela é bem curtinha, mas ele fala de um cara chamado Quirino, que era bispo da Sícia, e esse cara foi preso pela Inquisição Católica, e ele foi, obrigado ali a negar sua fé. Ele não negou, e quando ele não negou sua fé, jogaram ele num calabouço, falaram: ele vai ficar preso lá com fome, ele vai se dobrar, ele vai negar a sua fé. Ele não negou também. E eles chamaram o governador da Panônia, que é a região ali da Hungria hoje, e falaram: olha, esse cara está aqui, não se dobra. E eles falaram: eu sei como que vocês fazem ele rejeitar a fé dele. Amarrem ele numa carroça e arrastem ele pela cidade, e as pessoas vão jogar frutas nele, vão cuspir nele, e quando ele for humilhado, ele vai negar a fé. E fizeram isso pela cidade, e ele não negou a fé. Então resolveram sentenciar ele à morte, e a morte que sentenciaram ele, não foi só ele, várias pessoas morreram dessa forma. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma pedra pesada, com um gancho, acorrentavam essa pedra ao pescoço de quem eles queriam matar, colocavam esse cara num barco, remavam até a metade do lago e jogavam a pedra para baixo.
E foi assim que ele foi sentenciado à morte. E quando iam matar um cara assim, era a morte de um herege, né? A Igreja Católica dominava e a verdade é que a cidade se juntava na beira do lago para ver essa morte. E eu estou lendo essa história. E chega uma hora que ele conta assim, que quando jogaram ele na água, milagrosamente a pedra flutuou. A pedra não afundou. E aí diz que esse homem começa a gritar de dentro da água. E ele diz assim: não é algo novo para ti, todo-poderoso Jesus, deter o curso dos rios, ou fazer com que alguém caminhe sobre a água, como fizeste com teu servo Pedro. O povo tem visto a prova do teu poder em mim. Concede-me agora que eu dê a minha vida por tua causa, Deus meu. Anunciar essas palavras, afundou de imediato e morreu. Era o dia 4 de julho de 303. E eu lembro que um dia eu me lembrei dessa história aqui. Irmão, não é sempre que Deus fala comigo com toda essa clareza. Mas eu ouvi Deus, sabe, eu lembrei dessa história e eu ouvi Deus me falando assim: que saudade de que quando você viu uma história dessa, você estava mais interessado em experimentar do que entender. E eu percebi que só o conhecimento, às vezes vai levando a gente para um lugar onde a gente acaba ficando mais interessado em entender as coisas de Deus do que experimentar. Aquilo me levou, irmão, para um lugar de arrependimento, de entender a importância de um coração e espírito quebrantado, e entender esse lugar de dependência do Espírito. Leonard Ravenhill, que é o cara que escreveu Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que ele nunca conseguiu acreditar em um pregador que pregava sem lágrimas. Então eu não estou querendo colocar uma regra para você, mas para mim isso é um termômetro. Quando eu começo a ficar muito tempo sem chorar, eu fico incomodado, irmão. Eu não sou o cara que chora mais fácil. Eu falo, a Dani chora assistindo até Tom e Jerry. Mas é muito difícil eu chorar, eu choro na presença de Deus. Agora, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu falei, cara, faz tempo que eu não choro. E eu sei que se eu não choro, é porque o meu coração está secando. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que só o conhecimento não é o suficiente. Eu preciso correr para o Espírito de Deus de volta. O Escher diz uma coisa muito especial. Ele diz assim, vou até repetir a frase dele: a prova de que o caráter de alguém se encontra de fato desenvolvido é que ele estará cada vez mais consciente da sua absoluta incapacidade de fazer qualquer coisa sem o pleno funcionamento do poder de Deus. Então o que ele quer dizer é o seguinte, que às vezes a gente tem um discurso de que o que importa é o conhecimento das Escrituras e o caráter, e eu não estou diminuindo essas coisas. É claro, irmão, o que adianta você ter o Espírito e não ter caráter? Porque os dons do Espírito, o mover do Espírito, não atestam caráter. Tanto que você vê um monte de gente se movendo em poder e a vida, uma desgraça mergulhada no pecado. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: se o seu caráter não for só um caráter desenvolvido, mas for um caráter de Deus, você vai chegar em um lugar que você diz, cara, eu preciso do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque só o meu conhecimento não é o suficiente. Só eu ter um bom caráter não é o suficiente. Se o seu caráter é verdadeiramente genuíno, você sentirá esse impulso de buscar pelo Espírito Santo e os dons. Então, quem defende caráter e se posiciona contra os dons, eu não acredito que esse caráter é genuíno. Porque o verdadeiro caráter de Deus, ele vai ultrapassar o limite natural e ele vai entender que a gente tem uma dependência do Espírito de Deus.
Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele cita Isaías e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para. E tudo que vem depois envolve servir o próximo. A unção do Espírito Santo na nossa vida é para servir o outro. Então, se você acha que essa unção, essa capacitação do Espírito é desnecessária, porque você tem caráter, você não está pensando no outro. É o que Paulo fala: eu não vou usar de palavra persuasiva e de convencimento. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. Eu não preciso disso. Irmão, e eu não sei qual é o nível de experiência que você tem, mas quando você vê Deus se mover, eu lembro, o Ozi está aqui? Não, está aqui o Ozi. A gente tem várias pessoas proféticas aqui na igreja, eu amo isso. Mas eu lembro de uma das vezes que me marcou muito, a gente recebeu um time de pastores aqui. Eu não vou dizer qual que é a igreja, porque não tem tanto pastor lá, você vai ficar especulando. Mas a gente recebeu alguns amigos que são muito de aliança com a gente hoje, e eles chegaram, se eu não me engano, eles estavam em 4 pastores. E o Ozi, eu acho que algumas pessoas da sala de oração, dos turnos de oração estavam aqui. Eu era só o pessoal do profético, eu não lembro. Eu sei que a gente estava reunido na sala, eles bateram uma hora, e o Ozi falou assim: Farley, a gente quer orar e liberar uma palavra para eles, podemos orar? Eu falei: pode, cara. E aí eu lembro que o Ozi foi atrás de um desses pastores, segurou no ombro dele. O Oziel, quando a gente desamarra ele, eu fico até com medo, irmão. E ele já começou assim: Deus está vendo o que aquela moça está fazendo. Deus está vendo o que ela está fazendo para você. Mas Deus manda te dizer: não se preocupe, porque Deus vai tratar com ela. Você vai ver Deus apertar essa moça. Eu olhei e eu confesso para você que eu fiquei com medinho. Eu falei: gente, essa palavra é muito específica. E aí liberaram outras palavras, alguns eu conhecia mais. E o pior é que esse pastor que ele liberou a palavra, eu estava conhecendo no dia. E aí quando, beleza, o profético saiu, tal, a gente foi à noite para minha casa e eu cheguei e falei: cara, e aquela palavra que o Oziel falou sobre a moça, fez sentido? E eles me contaram a história. Eles falaram assim: cara, ele casou com uma mulher que já tinha uma filha, muitos anos atrás, era pequenininha. Ela agora é uma moça, acho que de 20 e poucos anos, e ela tem arrebentado o coração dele, porque apesar de ela não ser uma filha de sangue, ele criou essa menina, ama essa menina, e ela está judiando dos pais demais. A menina estava fazendo coisa terrível, e o cara estava chegando a deixar de lado o ministério, porque não estava conseguindo alinhar a família por causa dessa moça. Eu falei: miserável do Oziel, cara. Então, quando você pega o poder, às vezes, de você dar uma palavra profética, porque o que diz? Não está falando de como o Oziel é incrível, mas quando você vem com uma palavra tão específica, a pessoa que está ali está recebendo e dizendo assim: cara, Deus está olhando para mim. Eu não estou sozinho, Deus está vendo a minha dor. Deus está vendo o que está acontecendo. Deus pegou um cara que nunca me viu na vida, numa igreja que eu nunca vi na vida, onde ninguém me conhece, para ser tão específico. Deus está falando comigo. Então isso leva a gente para esse lugar de dependência, irmão, né? E de entender que só o nosso caráter, e ele precisa estar lá, só o nosso conhecimento bíblico, e ele precisa estar lá, mas eles não são suficientes. A gente precisa estar nesse lugar de depender do Espírito de Deus e da capacitação de Deus. Nos últimos 2 anos, talvez até um pouco mais, a gente viveu muitos milagres de ver como a igreja nasceu, tudo que Deus tem feito em nosso meio. Por outro lado, a gente passou por situações que arrebentaram a gente. Eu e a Dani, talvez até principalmente. Cara, porque você chega num lugar que você fala: Deus,
se não for você, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Eu posso estudar, eu posso buscar, eu posso ter um caráter irrepreensível, não é suficiente. Eu preciso de tudo isso, mas eu preciso saber que é o Senhor. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua capacitação, eu preciso de revelação, senão eu não sei escolher, eu preciso de revelação, senão eu erro, eu preciso entender o que o Senhor tem para a igreja, porque senão eu vou para um caminho contrário. Eu preciso do teu Espírito em todas as coisas. O Senhor tem, desde o ano passado, me falado muito. A gente sempre foi uma igreja que valorizou o profético, os dons espirituais, mas isso está queimando no meu coração. E eu creio que a gente precisa falar muito sobre isso esse ano. E a gente precisa ser muito intencional nessa busca pelos dons, pela cura, pelo enchimento do Espírito, por ter mensagens onde a gente ensina sim. Amo estudar, irmão, sou apaixonado. Eu vou para Israel, eu fico deslumbrado com as coisas, tentando entender, fazendo as conexões com aquilo que eu conheço das Escrituras, mas não é o suficiente. A gente precisa que tudo isso seja encharcado pelo óleo fresco do Espírito. Você recebe essa palavra? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu queria chamar os músicos já. Eu não vou terminar aqui, eu só vou pedir uma coisa para você. Se quiser ir embora, você só não fica conversando aqui dentro. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida, se você não tem levado um cristianismo que é só racional, o quanto você tem entendido esse lugar de dependência do Espírito de Deus, da direção de Deus, da voz de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Eu não sei se os seus olhos têm estado secos. Talvez você está sentado aí, você nem lembra a última vez que você chorou na presença de Deus. Tem alguma coisa errada. Depois que eu soltar o microfone aqui, você está abençoado, liberado para ir para a sua casa. Não que não tivesse antes também. Mas só quero saber que você não precisa se incomodar, você precisa sair. Mas eu queria que a gente tivesse um tempo para orar sobre essas coisas, para você fazer uma autoanálise da sua vida. A gente vai descobrindo, às vezes no decorrer da vida cristã, que a gente conhece e sabe o suficiente para andar sozinho, só que isso é uma mentira. E às vezes a gente tem que fazer um caminho de volta, irmão, falar: Deus, me perdoa, me dá essa fome do teu Espírito de volta, me dá essa sede de ver teus dons se manifestarem, me dá essa expectativa de glória mais uma vez, me dá esse desejo por sentir a tua presença, por ser visitado pelo teu Espírito. Eu quero me mover no profético, eu quero ver curas acontecendo, eu quero ouvir a sua voz, a sua direção. Você é livre, você pode ficar em pé, você pode vir aqui para frente, ajoelhar, andar, sentar, você pode ficar em pé lá atrás, você pode fazer o que você quiser. A gente está em casa. Mas não perca esse momento. Talvez é essa hora que o Senhor vai colocar uma brasinha aí dentro para queimar de volta, ou vai soprar o que está quase morrendo, para que seu coração seja provocado pelas coisas do Espírito de volta. Se você quiser orar alto, irmãos, pode fazer o que você quiser, a gente é livre aqui no Espírito, para que a gente possa gerar esse ambiente e colocar essa mensagem diante do Senhor e falar: Deus, me ajuda. O que eu tenho não é suficiente. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos seus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontre
fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontre, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontre, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontre, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres, com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares,
que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontre com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos seus pés. Quebrantados aos seus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontre com fogo